Essa aqui é a principal agência de marketing de influência do país. Ela se chama Mind. A CEO da Mind é a jornalista, psicóloga e empresária Fátima Pissarra. Fátima trabalha na companhia da cantora Preta Gil, sócia-diretora da agência, e do publicitário Carlos Scapini, seu diretor de operação. A Mind agencia mais de 400 influenciadores. Estão em seu catálogo nomes como Luísa Sonza, Pablo Vittar, Cleo, Bela Gil, Cláudia Leite, Deolane Bezerra, Esse Menino, Yasmin Brunet e Gil do Vigor. Juntos, o elenco de influenciadores da Mind conta com mais de 1 bilhão de seguidores. Um número que, bem trabalhado, claro, vira uma mina de dinheiro. Os clientes da Mind incluem os maiores anunciantes do país. Marcas de peso como Magazine Luiza, Americanas, Ambev, TV Globo, Amazon e CIA. A Mind fica com 40% da grana da ação publicitária. Os donos dos perfis embolsam o restante. A agência faturou mais de 500 milhões de reais em 2022 e a previsão é audaciosa, chegar a 1,5 bilhão de reais em 2025. Essa é a empresa mais relevante da história do marketing digital brasileiro. E as campanhas publicitárias são apenas uma linha de receita. A Mind também faz dinheiro através de um braço do grupo chamado House of Brands, focado em promover produtos físicos e digitais. No final de 2022, a empresa lançou a sua primeira linha de produtos, um perfume com 2 versões, assinadas por Xamã e Luísa Sonza. Na mão da Mind, esses influenciadores são mais do que apenas formadores de opinião. São marcas valiosas, com a ambição de atingir o IPO. A expectativa do grupo é lançar outros 24 produtos até o final de 2023. Além das celebridades, a Mind também promove alguns dos principais influenciadores do mundo da fofoca. Perfis como Fuxiquei, Fofoquei, Gina Indelicada, Diferentona e Alfinetei. Eles fazem parte da Banca Digital, projeto da Mind que reúne 35 perfis virtuais de entretenimento. Juntas, essas publicações somam mais de 150 milhões de seguidores. Para os anunciantes, a Banca Digital se define como a forma perfeita da sua marca fazer parte das conversas mais virais do momento. O CEO da Banca Digital é esse cara aqui, Murilo Enari, criador do perfil Miga Sua Louca. Fátima Pissarra, Murilo Enari e Carlos Scapini também são sócios do BuzzFeed. O pulo do gato da Mind é a distribuição do conteúdo produzido pelos seus influenciadores em forma de pirâmide. O sucesso do casting permite que a agência promova as mesmas campanhas em diferentes páginas e perfis, uma estratégia que retroalimenta sua relevância e viraliza marcas, assuntos e influenciadores. Quando os agenciados da Mind publicam a mesma ação ao mesmo tempo, passam a impressão de que toda a internet está falando da mesma coisa. Os seguidores entram com engajamento e o resto fica a cargo do algoritmo, que, inundado de postagens sobre o mesmo assunto, vai distribuir ainda mais aquele conteúdo para fora da bolha. Ou seja, é viral, mas artificial. Por exemplo, a edição de 2021 da Farofa da GK reuniu influenciadores que, juntos, somavam mais de 334 milhões de seguidores. Boa parte deles eram da Mind, como a própria GK. Esse batalhão de perfis foi capaz de impactar mais de 66 milhões de pessoas com postagens sobre a festa. O sucesso foi tamanho que a Mind chegou a lançar um documentário sobre o evento. No ano seguinte, a farofa foi transmitida pelo Multishow. A edição aconteceu em um resort 5 estrelas fechado para o evento em Fortaleza, com diárias de até R$10 mil. O custo disso tudo passou dos 8 milhões de reais, pagos por anunciantes de peso como Avon, Listerine, XP, Latam e Vivara. Segundo o Globo, a GK hoje tem uma fortuna avaliada entre 20 e 50 milhões de reais. Ela cobra pelo menos 40 mil por um story no Instagram. Com a máquina da maior agência de marketing de influência do país à disposição, o barulho é inevitável. Com a transmissão da farofa, o Multishow conquistou a liderança de audiência em TV por assinatura entre jovens de 18 a 24 anos. No total, a cobertura de Multishow, G-Show e Globoplay gerou 1.700 posts sobre o assunto, com mais de 400 milhões de visualizações para as marcas envolvidas. Um sucesso absoluto. Por outro lado, os perfis de fofoca da Banca Digital tiveram mais de 300 milhões de impressões na cobertura da farofa.
impulsionando e retroalimentando a importância do evento. O mesmo processo acontece em festivais de música como o Lollapalooza ou o Coachella. Só na última edição do Rock in Rio, também transmitido pelo Multishow, foram conectados pelo menos 100 agenciados da Mind, de diferentes nichos e perfis, a 19 grandes marcas, da Coca-Cola ao Itaú. 11 músicos da agência se apresentaram no festival. Como revelou a influencer Polly Oliveira, comercialmente falando, o processo é simples. Você paga e o conteúdo é distribuído em várias páginas, como se fosse algo orgânico. Eles conseguem definir quem vai virar assunto na internet. Essa é a razão porque alguns críticos mais duros da Mind acusam a agência de atuar como uma espécie de milícia digital, que cobra para falar bem de celebridades e tem o poder de elevar ou derrubar alguém na internet. Cá entre nós, um poder e tanto. Por exemplo, no início de 2021, a Globo contratou o perfil Gina Indelicada da banca digital para falar bem da novela Um Lugar ao Sol, ou seja, um anúncio, também conhecido como publi editorial. Dias depois, adivinha só, o criador do perfil recebeu uma matéria elogiosa do Fantástico. O nosso segundo convidado é um cara bombadíssimo, mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Henrique Lopes, conhecido como Gina Indelicada. É uma mão lavando a outra. Algumas celebridades também admitem pagar para ter relevância dentro dessa indústria de fofoca. A Mind se defende, dizendo que só promove a conexão entre marcas e perfis de entretenimento, para venda de publicidade de forma ética, com conteúdo verídico e de qualidade. Mais ou menos. Alguns perfis de fofoca agenciados pela banca digital são frequentemente acusados de promover fake news. Perfis de fofoca, aliás, também são acusados de receber dinheiro para prejudicar personalidades públicas. Ou seja, em tese, são pagos para promover uma espiral de cancelamento. É o que diz essa matéria do UOL, que aponta até alguns exemplos. O funcionamento seria o mesmo de sempre, por meio de disparos coordenados, algumas vezes com conteúdo falso. A banca digital nega que haja coordenação entre as páginas, mas há controvérsias. Em julho de 2021, a agência de fact-checking Aos Fatos analisou todas as postagens publicadas no Instagram de 24 perfis agenciados pela Mind, no intervalo de uma semana, e constatou que quase a metade desse conteúdo apareceu em mais de um perfil. Por exemplo, o anúncio da cantora Anitta sobre os problemas de saúde enfrentados pelo seu pai apareceu em 13 das 24 contas analisadas, algumas, segundo a Aos Fatos, com textos quase idênticos. A Mind afirma que não interfere no conteúdo editorial das páginas de fofoca e não compactua com nenhuma fake news e nem as divulga em nenhuma de suas ações ou campanhas. Entre os assuntos abordados pelo casting da Mind estão, evidentemente, tópicos do debate político. O impacto não é pequeno. Segundo o Laboratório de Estudos sobre a Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Universidade Federal do Espírito Santo, na última eleição, a cada 3 postagens na internet brasileira sobre os presidenciáveis, uma foi produzida por perfis ligados ao campo do entretenimento. Bruna Rosa, que comandou a campanha digital do PT na vitória de Lula, revelou para a Folha que leva essa discussão do campo do entretenimento e da cultura para a articulação política. O partido chama os influenciadores de líderes digitais. Em abril de 2022, a Mind utilizou influenciadores como Luísa Sonza, Pablo Vittar e Gil do Vigor na campanha É Tudo Online, estimulando os jovens a tirarem o título de eleitor. Uma campanha, claro, positiva. Durante 3 dias, os seus agenciados promoveram postagens em redes sociais sobre o tema. Olha, eu acho que a gente vive num país em que a gente instrui as pessoas a se posicionarem e não a ficarem caladas, né? A gente reclama que ninguém vá às ruas falar bandeira para tirar, para colocar, como é em outros países, como é nos Estados Unidos. E aí, na hora de fazer propaganda, querem pessoa que se cala. Então, assim, a Mind é contra esse tipo de pedido, e até porque isso cerceia a liberdade de expressão das pessoas.
E assim, a gente tem um perfil de casting que tem um posicionamento político muito claro. Então, não tem como a gente falar que é melhor ficar quieto. E assim, nem seria o nosso propósito esse, né? Mas assim, existem casos que a marca fala, não quero quem se posicione. Não quero quem fala de política. Esse ano não vou trabalhar com quem fala de política. Existe. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que a gente deveria contratar a pessoa pelo que ela é, não para quem ela vai votar. E cada vez mais por ela ter um posicionamento, seja em qualquer assunto. Eu acho que a marca tem que se linkar com pessoas que se posicionam. Se você quer ter um produto que tenha posicionamento, que seja percebido, e não ficar contratando pessoas paisagem que não se posicionam, não ninguém sabe para que lado vão. Eu acho que o mercado está mudando para ser cada vez mais posicionado e faz parte do posicionamento das pessoas falarem de política. Falarem que elas vão votar, ainda mais no momento assim acirrado, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente aqui não inibe a liberdade de expressão de nenhum artista, muito pelo contrário, a gente incentiva, apoia, e a gente quer realmente que tenha um país melhor, com mais respeito entre as pessoas, e que as pessoas possam falar a opinião delas sem que isso cause uma guerra civil. No apagar das luzes, essa indústria tem à disposição uma máquina invejável de interferência no debate público, capaz de viralizar agendas e personagens, ideias e conceitos, algumas vezes até artificialmente, dentro e fora do universo da política. Mais do que isso, esse é um canhão de influência com o poder de impulsionar críticas e elogios, de proteger a imagem de marcas e agenciados e destruir a reputação de desafetos. Agências como a Mind podem até abrir mão disso, mas esse poder todo está lá, nas mãos de um punhado de publicitários que você nunca ouviu falar.